Moçambique descobriu-se carvão mineral. O carvão mineral que se descobriu em Moçambique estava numa zona habitada. Naquela zona estava numa zona meio habitada, em que as habitações estavam por cima do carvão, pois carvão fica por baixo da terra. Então naquela terra estava toda habitada. Então o que aconteceu? Aí que precisava-se de se remover aquelas pessoas daquele lugar para o outro lugar, porque para poder explorar bem o carvão naquele lugar. Que aí vem uma empresa brasileira chamada Odebrecht, acho isso, pronunciei bem o nome, Odebrecht. Então, quando surgiu aquela empresa em 2009 aqui em Moçambique, a empresa veio com o intuito de explorar o carvão mineral para exportarem para a China. Então, quando chegaram naquela zona, visto que estava habitada, a empresa sentiu-se na obrigação de ter que remover aquelas pessoas daquele lugar para um outro lugar e poder essa empresa construir casa para aquelas pessoas, visto que eles eram nativos daquele lugar e que não ficava bem serem tirados de uma forma, serem chutados, não ficava bem. Então a empresa fez a sua obrigação, que era tirar as pessoas daquele lugar para construir casa para eles num outro lugar. A empresa era de exploração mineral. A empresa só estava ligada à área de engenharia que poderiam explorar o carvão mineral. Mas ele não era uma empresa de construção civil, porque as pessoas precisavam de casas para se habitar, mas a empresa não era de construção civil. A empresa Odebrecht, ela simplesmente explora recursos naturais, petróleo, essas coisas, mas em Moçambique a empresa só vinha explorar o carvão mineral. Daí que a empresa Odebrecht contratou uma outra empreiteira, uma empresa que constrói casas, para poder construir casa para aquela população que estava naquela zona que tinha carvão mineral. Sim, e daí onde começa toda a história. Que a empresa de construção civil também contrata pedreiros, ajudantes pedreiros, aquele todo pessoal que fica numa obra. Então, daí quando contratou aquelas pessoas, aqueles pedreiros, e o contrato deles era para construir 100 casas para aqueles 100 habitantes que estavam naquela zona que tinham o carvão mineral que a empresa Odebrecht precisava. Então, foram identificar um outro lugar, para construir as 100 casas. Daí o processo de construção começou. Então, da empresa de construção civil começaram a fazer todo o processo de construção, essas coisas todas. Dentro do pessoal de construção civil, tinha pedreiros muito confiados, pedreiros muito bons, que faziam um trabalho extremamente importante, em que estes trabalhadores eram considerados muito bons. Então, na medida que passava o tempo, construía essas casas. Então, dentre os trabalhadores, surgiu um pedreiro muito bom. Aquele pedreiro tinha uma mão super boa, construía casas como ninguém. Aquele pedreiro era um pedreiro que ele era dedicado ao seu trabalho, diferentemente de outros trabalhadores que só trabalhavam para cumprir o papel. Então, mas aquele pedreiro era bem diferente. Aquele pedreiro trabalhava que até que os engenheiros daquela empresa de construção civil ficavam sem palavras, pois aquele era super trabalhador. Então, na medida que ia passando, então, dentro daquela empresa de construção civil, daqueles trabalhadores, eles, dentro daqueles trabalhadores, 90% dos trabalhadores eram desonestos, desviavam bastante material de construção daquelas casas. Desviavam cimento, desviavam chapas, pregos, varões, tantas outras coisas. Mas aquele pedreiro bom, fiel, aquele era muito honesto, nunca desviou nem sequer um prego. Mas dos restantes trabalhadores, eles desviavam bastante material. Então, a empresa sabia daquela informação, iam mudando de trabalhadores. Quando pegavam um trabalhador que roubava material naquela empresa, iam mudando, trocava esse, colocava esse, trocava esse. Mas o trabalhador, o pedreiro fiel, era muito bom, mas ele nunca se envolveu em roubos em nenhum dia. Os trabalhadores desonestos agitavam o pedreiro honesto dizendo o seguinte: você aproveita logo roubar nessa empresa. Esses aqui são passageiros. A empresa só tem construção de 100 casas e a empresa irá findar daqui a nada. Aproveita logo roubar para você poder sustentar a sua família.
Mas o pedreiro honesto, ele sempre negou. Disse, não, eu nunca vou roubar, porque os meus princípios não me permitem com que eu faça isso. Então, essas eram palavras sábias daquele pedreiro que até davam para arrepiar, aquele pedreiro de tanto ser honesto. À medida que o tempo ia passando, ia se construindo as casas, o prazo de construção daquelas casas era de apenas 3 anos, que a empresa ia durar 3 anos. Passou-se o primeiro ano, passou-se o segundo, e a empresa já havia construído 70 casas. Faltava um ano e a empresa também faltava construir apenas 30 casas para completar assim. Então, o pedreiro honesto, com o andar do tempo, ele foi fazendo o seu trabalho perfeitamente. Mas, quando faltava apenas um ano, a empresa emitiu uma carta de que precisava de diminuir o número de trabalhadores. Na medida que o tempo ia passando, pois a empresa estava a passar por uma falência muito grande. Então, a empresa foi emitindo uma carta para cada um dos trabalhadores, dizendo o seguinte, que a empresa não havia como pagar, tinha que diminuir o número de trabalhadores, que a empresa estava a passar por uma dificuldade financeira. Então, os trabalhadores desonestos dentro daquela empresa agitavam aquele pedreiro honesto. Viu? Nós te falamos que a empresa que vai acabar daqui a nada. Viu? Nós estamos a receber carta de demissão. Por quê? Porque a empresa já está na falência. O que causou a falência da empresa foi exatamente o desvio de material que aqueles trabalhadores desonestos faziam. Pois a empresa sentia-se sufocado, tinha que suprir aqueles gastos, pois, para se fazer uma empreitada. Eles fazem um certo cálculo. Ao fazer aquele cálculo, eles implementam exatamente aquilo. Então, quando aparecem trabalhadores desonestos como esses a desviarem material dentro daquela empresa, aquilo deixa a empresa em falência. Os donos da empresa não entendiam o porquê que os materiais não chegavam, pois eles não ficavam no terreno. Eles só viam de que as contas não batiam e sentiam-se na necessidade de ter que diminuir o número de trabalhadores. E o trabalhador honesto, ele sentiu-se em dúvida de que, ei, será que o que me explicaram os meus amigos a dizerem de que eu tenho que deixar de ser honesto é verdade? Pois a empresa, na verdade, já está a findar. E eu, como é que fico? Então, aí que começou o trabalhador honesto, começou a ficar em dúvida da sua honestidade. Ele sentiu-se na dúvida de querer ser um pouco desonesto, ter que roubar um pouco, pois ele sentiu-se que o tempo já estava a findar, pois a empresa já estava a ir à falência. E que aqueles trabalhadores desonestos não paravam de agitar aquele trabalhador honesto, dizendo o seguinte: irmão, aproveita a roubar enquanto puderes, porque nós já roubamos o suficiente e que nas nossas casas já estamos bem. A empresa pode nos tirar, mas nós já aproveitamos o suficiente. Aproveita você também. Então, o tempo foi passando, foram construindo. O trabalhador honesto tentou ser forte por um tempo, tentou ser forte, mas como pessoa e pessoa, o trabalhador honesto chegou e caiu na cilada e começou a ser também desonesto, começou a desviar também material. Eu também fiquei muito triste com essa situação. Ele foi desviando material com o tempo que foi passando e aquilo virou um hábito para ele. Desviou tanto material que até sentiu o gosto do dinheiro de desvio, sentiu o gosto da desonestidade em que ele já não queria mais parar. Começou a desviar bastante, desviava. Ele começou a se tornar tão desonesto igual àqueles outros. Mas, como a nossa etapa passou com a peneira, os brancos, os donos daquela empresa, era antes de identificarem a falta de honestidade daquele jovem. Porque eles sempre confiavam nele, era antes deles descobrirem que ele já estava a ser desonesto dentro, sendo iguais àqueles outros. Então, aqueles iam passando o tempo, ia desviando, ia construindo as casas. Chegou até na altura em que faltava a construção de apenas uma última casa. E a empresa disse o seguinte para o trabalhador honesto, que já não era mais honesto, mas só que os donos da empresa não sabiam que ele não era mais honesto. Disseram o seguinte para o trabalhador: você ficou conosco durante muito tempo, mas essa construção da última casa está no seu encarrego. Vamos juntos construir essa última casa, pois a empresa já está a findar. Então,
O trabalhador honesto viu aquela como uma oportunidade grande dele poder roubar de verdade. Pois os encarregados daquela obra deixaram todo o material nas mãos dele. Todo, refiro-me de cimento, varões, todo aquele material que se precisa para se construir uma casa bonita, deixou nas mãos dele. E que, como jeito de fecho, aqueles donos da empresa disseram para o trabalhador honesto o seguinte: é que essa última casa constrói com muito carinho, pois é a última casa para nós fecharmos o nosso projeto. Temos que dar o nosso máximo e nós confiamos em você. Vamos construir essa última casa para fecharmos o nosso projeto, para fazermos um trabalho bonito. E aquele trabalhador honesto, como já estava a sentir o gosto da desonestidade, despachou tanto aquela casa, ele foi mudando o material original ele vendia, metia o material pirata, despachou aquela casa. No lugar de meter varões verdadeiros, ele metia varões pirata, e aquela casa foi tão falsa que não ia do jeito como aquele pedreiro construiu aquela casa. Foi diferente de todas as outras que ele havia construído o tempo atrás. Aquela casa foi a casa mais despachada pelo pedreiro, em que aquela casa, as pessoas que poderiam vir viver naquela casa não iam durar apenas 3 anos, porque a casa estava tão despachada que nem dava para viver. Isso, quem ia identificar que a casa estava despachada era alguém que entende de construção. Pois, para quem reparasse por fora, ia ver a casa parecer estava muito bonita, pois ele despachou e pintou muito bem, disfarçou tudo, pois ele era um bom pedreiro, sabia como fazer isso. Ele foi mudando no lugar de pôr varão 20, ele punha varão 10. Varão são os ferros compridos que utilizam para fazer a construção. Para quem entende de construção sabe do que eu estou a falar. Então, no lugar de pôr varão 20, ele punha varão 10. Um varão muito pequeno que a casa cria muitas rachas. Então, ele despachou, porque contava de que aquele era o fim da empresa em que ele tinha que aproveitar, roubar o máximo que poderia. Então, ele roubou bastante, roubou, que despachou aquela casa. Ficou bem despachada. Para quem pudesse entender de construção, ia entender. Mas para quem não entende de construção, ia ver a casa muito bonita mesmo. Pintou, deixou. Então fez a entrega e os brancos não, os donos da empresa, visto que eram brancos, sim, estavam aqui em Moçambique, eram brancos que vinham de países assim como Brasil e outros lugares. Nem que no Brasil tenha só branco, mas os que estavam aqui eram da raça diferente. Então, o que eles fizeram? Fizeram o seguinte: deram os parabéns àquele pedreiro honesto, pois eles não sabiam que aquele pedreiro já havia deixado de ser honesto. Deram os parabéns. Uau, você é um trabalhador muito honesto, você é um moçambicano muito honesto, que provaste a sua lealidade para nós, que nós até ficamos muito contentes contigo. Mas há uma coisa que nós não te falamos. Nós te deixamos todo esse processo, você fazer de construção, você sendo honesto, nós estávamos a assistir e gostamos do teu trabalho. Mas como jeito de agradecimento, nós não te falamos. Essa casa, a última casa que você construiu, essa casa é para si. Só que nós não falamos, queríamos fazer uma surpresa para ti, pois você é muito importante para nós, porque você mostrou sua lealdade para nós. E aí, onde a situação complicou. O pedreiro chorou bastante, que até pediu para aqueles brancos, para aqueles donos da empresa pudessem o perdoar bastante. Aqueles donos da empresa não entenderam. Por que estás a chorar tanto assim? A casa é sua. Quando ele confessou, eu fui desonesto convosco. Essa casa é muito falsa. Eu não fui verdadeiro por últimos tempos. Eu sim vi sendo verdadeiro durante muito tempo, mas desta vez eu vacilei. Os meus amigos me agitaram que eu pudesse mudar de comportamento. Essa casa que eu construí não é verdadeira. Ele chorou bastante, pois aquilo deu pena. Que os donos da empresa não tinham mais nada a fazer senão dar aquela casa, pois eles haviam feito tudo o que eles poderiam, que era oferecer a casa para ele, mas a desonestidade foi dele. E aquilo serviu de lição de história para aquele jovem. Entendeste a lição da história?
Entendeste a lição da história? Esse jovem, durante o processo que foi contratado, foi muito honesto. Então, no fim do projeto, ele perdeu a sua honestidade enquanto já estava a findar o projeto. O que eu quero trazer com essa história? Quero trazer o seguinte, é que nós por vezes chegamos a perder a nossa honestidade, a nossa humildade por coisas muito pequenas e por tempo que as coisas estão para acontecer. Nós oramos bastante a Deus para que Ele possa nos ajudar de alguma forma naquela coisa que nós tanto queremos. Mas Deus, por vezes, não responde naquele tempo que nós queremos. Deus, por vezes, não responde exatamente naquele período ou do jeito como nós queremos. Mas não é que Deus não está a ver. Deus está a ver todo o nosso esforço. Quando nós ajoelhamos nas noites, oramos para Deus, dizemos: Deus, tu pensa que a minha vida seja dessa forma. Deus está a ver, Deus está a assistir. Mas só que Ele não responde, porque Ele faz as coisas com o seu tempo. Mas como nós estamos com muita pressa, acabamos nos desviando, fazendo algumas coisas desonestas. Acabamos nos metendo em candomblé, ou candomblé não, desculpa por falar essa expressão de candomblé, não tenho nada, refiro-me, aqui em África falamos de curandeiros, exatamente, falamos de curandeiros, acabamos nos submetendo em curandeiros, fazendo pactos com o Illuminati, com essas coisas, com aquilo mais aquilo, porque estamos com muita pressa em querer conseguir as coisas. Mas as coisas de Deus vêm ao seu tempo. Não se atrapalhe com nada. Não veja o que os outros estão a fazer. Siga apenas o teu caminho. Siga o teu espaço. Pois nesse mundo tem espaço para todo mundo. Então, você é muito importante. Siga nesse teu caminho honesto. Não perca a sua honestidade por nada nessa vida. Pois o mundo nos bombardeia de tantas coisas desonestas que nos deixam nos a duvidar. Eu penso para você, viste essa história que aconteceu com esse jovem? Que a casa que ele despachou, que era exatamente a casa que era para ele. Então, não faça o que esse jovem fez. Você é muito importante. Siga o teu caminho. Muito obrigado. Meu nome é Elder Miranda, da cultura africana. Eu não sei se expliquei da melhor forma essa história, mas é a forma como eu consegui explicar essa história. Eu não sou bom em falar, mas se você gostou da história, comenta aqui embaixo, pois eu vou gostar bastante de saber que você gostou daí do outro lado. Adeloio morreu, confusão já começou. Vamos ver quem fica com a casa. Carro, Mota e a Machado afastaram a esposa ué, e seus filhos todos também agora estão a lutar. Mas ué, estão a acusar a viúva. Você matou nosso filho, mas quando estava doente ninguém visitava ele. Estão a sonhar com o defunto. Adeloio, ergaram dele. Estão a sonhar com Chipoco. Adeloio, permuta dele. Oh meu Deus, devolva Adeloio apenas por 5 minutos pra vir resolver problema. Estão se morder aqui, já não se fala, nem se cumprimenta em causa do bem do Adeloio. Estão a sonhar com o defunto. Adeloio, ergaram dele. Estão a sonhar com Chipoco. Adeloio, permuta dele. Devolva Adeloio apenas por 5 minutos pra vir resolver problema. Estão a acusar a viúva. Você matou nosso filho,
o teu filho no meu bairro, sempre a chilar, sempre a curtir a vida com as damas, sempre a dizer que dinheiro pra ele não é nada. Paga bisanga pra todos bragas. Diz que a mãe dele trabalha no banco, sim. Diz que o pai dele é ruim, tem muitas empresas. De lá com Cota Pedro, de lá com Jovem Nando, fazem muita festa nessa rua. É a rua que ele tira, é a rua que ele gosta, é a rua que ele mostra que tem dinheiro demais. É a rua que ele tira, é a rua que ele gosta, é a rua que ele mostra que tem dinheiro demais. Essa é a rua, essa é a rua. Não me leva mal, estou a